Boa noite, pessoal, boa noite, criançada. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em outro horário. É, estamos aqui para mais um trabalho, mais um estudo que faremos juntos, com muito prazer, né? Antes disso, vamos lá aos nossos avisos, rapidinho, para a gente entrar logo no estudo, né, Anderson? Sim, aviso de primeira. Aproveita que não começou ainda e já clica aí no compartilhar para enviar para aquela pessoa que você acha que vai gostar também desse vídeo, de ouvir sobre Jesus no nosso dia a dia, né? Já participa daquela campanha de mande para pelo menos uma pessoa. Isso, aproveita, gente, está começando agora. Vê aí Sim, comigo, assiste aí comigo. isso aí. Até para poder puxar aquela conversa depois e tudo mais. Porque esse compartilhamento não está nos ajudando, não está ajudando a Márcia, não está ajudando ao Anderson, está ajudando aqui a casa na sua divulgação, Sim, a doutrina espírita em sua divulgação, e, sim. de repente, você ajuda o outro. Uhum. Às vezes é o que a outra pessoa está precisando ouvir e você não sabe como dizer, então aquilo chega para ela de alguma forma. Assiste junto e depois debate. Olha, eu achei isso, eu achei aquilo. Tal, é uma Uhum. maneira de você se chegar a outra pessoa. Vamos tentar fazer isso, vamos. Sim. Aproveita, já curte também, já se E se inscreve no canal. isso não está inscrito, se inscreva. Isso aí. E o que mais temos de avisos? Temos de aviso. Ah, sim, pedimos mil desculpas por quem esteve esperando a palestra no último sábado, às 18 horas, porque não conseguimos fazer a palestra online. Nosso palestrante teve um problema de conexão, faltou luz na casa dele, ele não tinha como sustentar a palestra por tanto tempo, né? Até sem luz, não tem nem como carregar o celular. E internet, não há pacote de dados que aguente essa chamada de vídeo. Então, não pode ser realizada, até porque, como funciona no esquema de rodízio, e a gente está trabalhando de casa, e de casa a gente acaba criando outros compromissos também, não é simples assim de substituir, até porque a questão de faltar a luz na casa dele foi muito em cima da hora, então não deu tempo nem de entrar em contato com outro e outro palestrante se preparar para fazer essa substituição, né? Sim, enfim, resumindo, ela não era para acontecer Pois aquele. é. Ela E vai aí, acontecer sábado, agora, uhum, outro palestrante, que nós vamos divulgar na sexta-feira sem nenhum problema. sim, isso aí. E o outro palestrante de sábado agora vai ser com o Leandro. Então vai ser a palestra número 1 com o Leandro. Certo? O Isso. que mais que temos de aviso? Ah, não esquece do QR Code aqui no cantinho. Lembrando da doação para quem puder, quem quiser, quem estiver aí disponível para nos ajudar a ajudar outras pessoas. Então tem o QR Code do PicPay aqui no canto e aqui embaixo o nosso e-mail, que é a chave Pix, para quem puder fazer a transferência por Pix, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. E quem puder também nos ajudar com alimentos não perecíveis, alimentos de higiene, sempre é bom, né? Isso aí. E é só entrar em contato com a gente nas redes sociais mesmo, seja pelo direct no Instagram, ou no Facebook, ou através do nosso e-mail também, que a gente retorna e encaminha para a pessoa responsável, né? Isso. Que vai Desde fazer. já agradecemos a todos os colaboradores. Sim, é Muito bem obrigada. legal. A gente fica muito feliz quando entra a mensagem lá, dizendo, eu quero ajudar. E a gente pede, poxa, deixa seu telefone, para a gente entrar em contato. Isso é muito legal.
Obrigada também pela caridade de estar nos assistindo. Isso é uma baita caridade mesmo. Pelo Muito bom. amor que vocês expressam por nós. Sim. Pelo programa em si. Né? Não somos nós, é o programa. Isso aí. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa fácil, porque aqui todos os episódios são fáceis. Muito. Esse, então, está na boca da galera. Eu até diria que esse de hoje é o que permeia todos os outros, se a gente parar para pensar. Sim, sim. Ele é o objetivo de todos os outros. Não que seja mais importante, porque todos são importantes, mas o enfoque nele hoje é bem importante. Então, hoje é a reunião de número 2, que nós temos lá na Casa Física, que se chama A Evolução do Espírito. Olha que coisa fácil. E todos nós, querendo ou não, estamos nisso. Não tenha ninguém aqui, encarnado ou desencarnado, que não esteja nesse processo evolutivo. Até porque, se não estiver, significa que já não precisa estar aqui. Então. E até o espírito, e até os espíritos todos estão em evolução, até os mais evoluídos. Sim. O conhecimento jamais acaba. Sim. O aprendizado não acaba. Não tem término com aprendizado. Não, e eu lembro muito do livro que eu terminei de ler, que se chama O Lado Oculto da Transição Planetária. Eu até coloquei num dos comentários de uma das reuniões passadas, porque fala muito sobre a gente querer estar num mundo de regeneração, mas a gente não se dá conta de que esse mundo só vai passar a existir se cada um fizer a sua parte e se não houver mais espíritos tão enfiados nas trevas assim. Porque se essa galera não se renovar, se não evoluírem também, não tem como o planeta evoluir. Então, daí Sim. a importância da gente ser esse exemplo, né? Eu costumo dizer que enquanto a gente não fizer faxina no coração, teremos sempre as mesmas opções. Sim, isso aí. Não tem como rearrumar a casa, arrastar o móvel de lugar e tudo mais, se a gente não colocar a mão na massa para fazer isso, né? Então, vamos à nossa máxima de hoje? Primeiro, vamos para a nossa imagem, porque ela é tão bonitinha. E olha que leveza, né? De imagem. Olha Sim. o encantamento da menininha por essa bolinha de sabão. O que isso tem a ver com esse tema de hoje? Olha o que é ser feliz com algo muito simples. Sim, sim. É estar bem. Então, vamos ver qual é a passagem desse estudo de hoje. A evolução do espírito. Amém vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 10, versículo 15. Pode deixar a imagem aí, não precisa tirar, Rodrigo. Se quiser tirar, quer tirar ou não? Pode deixar por um tempinho só para poder fixar, porque eu achei tão significativa essa foto, esse deslumbramento com a máxima que Jesus nos trouxe, que acho que vale refletir um pouquinho a respeito disso também, né? Será que a gente tem esse encanto ainda dentro da gente?
E olha, isso que Marcos está comentando, né? Parece que esse reino de Deus é uma coisa pronta, né? Um pacote que vai ser entregue a nós, se nós agirmos como uma criança. Sim. A gente sabe na verdade, não é um pacote fechado, é uma proposta de vida, né? Receber Uhum. esse reino é receber essa proposta de vida como uma criança, para que eu possa entrar nela. Sim. E aí entra duas questões, né, Márcia, que é receber o reino de Deus, ou seja, a gente tem que estar aberto para isso, e entrar no reino de Deus. Parecem duas coisas diferentes, né? Porque como é que a gente recebe e entra em alguma coisa? É. Seria uma senha para Pois é. entrar? É um Mas olha, cartão? mas olha como a questão do receber é importante também. Significa que ele existe, ele está ali de alguma forma, mas a gente tem que receber, a gente tem que estar aberto a isso, né? É. Mas vamos ao próximo item ou você quer passar para o outro? Não, pode até tirar um tempinho, se quiser, Rodrigo, porque tem uma reflexão importante também a respeito disso, de que essa passagem é muito significativa, até conversando com o João. Aliás, feliz aniversário, João, hoje é seu aniversário. Olha. Mas, conversando com ele ontem, ele, falando dessa passagem, né, a gente estuda um bocado junto, o João acaba sendo meu companheiro de estudo das evangeloterapias, e ele levantou um ponto importante, que é justamente o contexto da época, quando a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como a gente tem que levar em consideração também esse contexto para extrair ao máximo a lição que Jesus queria passar. Hoje em dia, já é complicado um adulto levar a sério uma criança, o que uma criança fala, imagina 2000 anos atrás. Sim. Né? Então, imagina assim, aquela turba de crianças indo em direção a Jesus, felizes com a presença dele ali, porque elas estavam muito mais abertas, muito mais receptivas a todas essas energias. Então, elas queriam ir até o encontro dele. E aí chegam os discípulos e falam: não, calma aí, esse é nosso mestre. Se afasta aí, porque você está atrapalhando ele. E aí Jesus se aproveita dessa lição, mostrando que não, olha só, o exemplo é delas, não é meu. Elas é que têm que dar o exemplo. Elas estão abertas, elas estão receptivas, elas estão aqui porque querem. Então, é esse o tipo de postura que a gente tem que internalizar. Né? Não é simplesmente receber como uma criança no sentido de, basta ser criança que, ok, já está pronto. Não é isso. Não é no sentido de. A gente está falando, não é no sentido de irresponsabilidade, que a criança realmente ela não tem responsabilidade com nada. Uhum. Não é nesse sentido. É em outro sentido, e a gente vai passar, até porque Kardec fala sobre as primeiras lições de moral da infância. Sim, revista Jesus espírita. passa essa mensagem. Isso aí. Kardec passa uma outra mensagem e uma complementa a outra. Isso aí. Será? Vamos ler sobre Lê revista algo, espírita. a gente não vai ler o artigo todo, né? Eu acho que a gente podia, vai. Pode? Então tá bom. Vamos. Eu me atrapalho na leitura, mas você é bom na leitura, então vamos embora. Vamos lá. Revista É muito Espírita de interessante. 1864, de fevereiro de 1864. Esse trecho é justamente falando sobre a moral da infância. E aí fala assim: de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais é alimentada pelos próprios hábitos da educação.
Então, olha a educação como sendo responsável diretamente pelo nosso egoísmo. Então, já vem um baita exemplo aí, né? Parece que se toma a tarefa de excitar desde o berço certas paixões que mais tarde tornam-se uma segunda natureza e admiram-se dos vícios da sociedade quando as crianças o sugam com o leite. Eis um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra do que à exceção. Então, mostrando que é muito mais exemplo do que acontece do que não acontece. E aí, por que é importante? Porque é de 1864, estamos em 2021 e a coisa ainda é bem por aí. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Isto é um pouco caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa, o que os pais cuidam bem de corrigir, porque fora esses defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Vejamos como eles se conduzem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Então, assim, já que a criança é tão aberta e tão receptiva, vamos ver como é que os pais cuidam de manter aberta e receptiva através da educação que dão a ela. Porque, afinal... Aliás, para os pais, os seus rebentos são anjinhos. Sim, isso aí. E aí Kardec já está deixando claro que não é bem por aí, né? Um dia, trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: tu o comerás se fores boazinha. Primeira lição de gulodice. Quantas vezes à mesa não dizem a uma criança que não comerá tal petisco se chorar? Faz isso ou faz aquilo, dizem, e terás a sobremesa. Ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança se constrange, não pela razão, mas em vista de satisfazer a um desejo sensual que lhe aguilhou. Sensual no sentido de sensação. Ela faz porque ela quer ter aquela sensação depois. Isso. E ela faz porque ela se sente ferida. Então, ela come não por entender que precisa comer. Ela come porque ela quer aquela satisfação da sobremesa depois. É ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão o seu pedaço a uma outra. Então, aquela coisa, não vai comer? Então vai para fulano. Olha o perigo aí. Ai, gente, para, Anderson, que eu estou me vendo. Para ver como a questão é atual ainda, tá vendo? A gente faz isso. Quantos... Comenta aí, gente. Quem é que não faz isso hoje? Olha, como tudo, senão eu vou dar para o Joãozinho, para a Mariazinha. Eu vou dar ali, quer dizer, já... Não é uma educação. Você, na verdade, para outra. Então, surge uma comparação aí. Não existe uma educação, né? E estou quase que colocando uma competição. Isso aí. Vamos lá. E ele continua. Aqui já não é só a gulodice que está em jogo, é a inveja. A criança fará o que lhe dizem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Quer dar-lhe uma lição de generosidade? Então lhe dizem: dá esta fruta ou este brinquedo a fulaninho. Se ela recusa, não deixam de acrescentar, para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei um outro. Então, assim, doa, porque você vai receber mais. Então, olha o jogo aí também. De modo que a criança não se decide a ser generosa, senão quando está certa de nada perder.
Então, olha como ele coloca aí a questão da caridade bem fundamentada e como a gente tem dificuldade de fazer a caridade simplesmente por fazer hoje em dia, porque a gente continua esperando receber em troca. E olha, esse ensinamento foi na base de tudo. Sim. Foi lá na base. Pois Qual é. é o tema da nossa casa na evangelização? Educar as crianças para não ser necessário punir os adultos. É isso. Olha como a educação da criança é onde a gente precisa mais trabalhar, o que precisa ser mais alicerçado, né? E, de modo geral, a gente desconsidera, deixa para lá, é só uma criança, quando crescer, aprende. Não! Aprende quando é criança. Começamos a colocar as máscaras. Pois é. Toma essa máscara aqui, que ela fica mais bonitinha em você. Pois é. Vamos lá. Certo dia, testemunhamos um fato bem característico nesse gênero. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio, a quem tinham feito semelhante ameaça, acrescentando: nós o daremos ao teu irmãozinho e tu ficarás sem nada. Ou seja, pior ainda, está colocando a competição em família. Olha isso. Para tornar a lição mais sensível, puseram um pedaço no prato do irmãozinho, que levou a coisa a sério e comeu a porção. Claro, né, gente? Imagina. Ninguém avisou a ele que era um teatrinho. Pois é. Esqueceram de avisar. Não, vamos culpar o irmãozinho? Claro que não. Deram para ele, ele tinha o direito de comer. À vista disso, o outro ficou vermelho e não era preciso ser nem o pai nem a mãe para ver o relâmpago de cólera e de ódio que partiu de seus olhos. A semente estava lançada. Poderia produzir bom grão? Aliás, isso é um bom gancho para a nossa palestra, para a nossa parábola na sexta-feira. Né? Sim, a semente estava lançada. Poderia produzir bom grão? Isso, né? Perfeito. Voltemos à menina, da qual falamos. Como ela não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência que raramente a cumpriam, desta vez foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter e não esperar que com a idade ela adquirisse um mau hábito. Então, corrigir na hora, né? Enfim, diziam que é preciso formar cedo as crianças, máxima muito sábia, e para pôr em prática, eis o que fizeram. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito. Dessa vez, queriam manter a promessa e dar-lhe uma boa lição. Assim, no dia seguinte, de manhã, tendo visto uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar e obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o seu bolo. Então, elogiaram a sua docilidade. Moral da história. A filha disse: se eu soubesse disso, teria me apressado em comer o bolo ontem. E todos aplaudiram essa resposta espirituosa. Olha isso, gente. Então, não é só a questão da educação, como diz, olha, a pessoa lá na rua que está passando fome só merece comer se você não comer o seu. Olha que coisa cruel. Foi de uma crueldade. É um misto. Quando eu li isto, eu fiquei com um misto de raiva da garota e chocada com os pais. Pois é. Chocada ainda com achar que aquilo foi muito espontâneo. Não, foi semente que produziram. Isso aí. Exatamente. Ela está brotando de acordo com a educação que recebeu. É isso. E aí, Kardec ainda continua.
Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar-se uma outra vez, pois agora sabe quanto custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente, quando com mais idade a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um bolo. Então, olha a chamada aí. Será que hoje em dia não tem um bocado de criança crescida, chamada de adulto mimado, que se recusa a fazer caridade, a olhar para o outro, justamente porque aprendeu que tem que comer correndo na frente de quem tem fome? Não é aí a coisa do egoísmo primeiro? E olha, Anderson, essa angelitude extremamente necessária que envolve as crianças, que nós vamos falar isso quando vier a reencarnação, quando nós falarmos de reencarnação, nós vamos entender o porquê essa angelitude. Mas olha o cuidado que a gente tem que ter com essa falsa angelitude que a criança passa para a gente, que envolve. Porque você vê que a resposta dela foi considerada espirituosa pelos pais. Sim, pois é. Eles não enxergaram porque a criança nos envolve. Esse amor que a gente tem nos leva ao erro. Gente, eu estou falando isso porque eu sou uma mãe e cansei de fazer isso. Sim. Mas só que eu falava assim, vou dar para o gato, hein? E o gato lá babando, querendo comer. Pois é. Então, e assim, olha às como vezes meu filho dava até lição, ele pegava e ele mesmo dava o gato. Sim, tá aprendendo desse jeito. E aí, vamos continuar mais um pouquinho. Sabe todos os pensamentos que este único fato pode ter feito germinar nessa cabecinha da criança, né? Depois disto, como querem que uma criança não seja egoísta quando, em vez de nela despertar o prazer de dar e de lhe representar a felicidade de quem recebe, e impõe-lhe um sacrifício como punição? Não é inspirar aversão ao ato de dar e àqueles que necessitam? Então, não só... Nossa, Kardec! A gente não cria uma criança que come, a gente cria uma criança egoísta, que não quer compartilhar aquilo que ela tem. Nossa, que lição! A lição... Gente, essa lição não são para as crianças. Não, é para os pais. Adultos. Isso aí. São para os adultos. Vovós, titias, mãe, pai, tios, professores. E aí, o que isso tem a ver com a nossa máxima, que volta e meia surge aí na tela de novo? Porque parecem duas coisas diferentes, né? O que Jesus falou e o que Kardec está colocando, mas não, o gancho é o seguinte: olha como a criança está aberta a receber a educação que oferecem a ela. Qual a qualidade da educação? Ele está pedindo atenção às crianças, atenção aos pequeninos. Isso aí. E vamos continuar mais um pouquinho. Sim. Outro hábito igualmente frequente é o de castigar a criança mandando-a comer na cozinha com os criados. E aí a gente já faz aquele paralelo de século XIX, mas que hoje em dia ainda é bem presente em muita casa por aí, tá? Ainda tem muita casa que separa criado e patrão, ou seja, serviçal e aquele que dá o dinheiro, aquele que paga. Gente, isso é de uma crueldade não só com quem está sendo empregado, como se é um caso desse de botar a criança comendo com eles,
E eu vou falar mais, em determinadas empresas. Sim, em empresa, então, nossa, que coisa terrível. Pois é. A punição está menos na exclusão da mesa do que na humilhação de ir para a mesa dos serviçais. Assim, se acha inoculado, ou seja, se acha comunicado, inserido, desde a mais tenra idade, o vírus da sensualidade. De novo, a questão de ir mais pela sensação do que pelo que de fato significa ter uma refeição à mesa. O vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores, das paixões, numa palavra, que com razão são consideradas como as chagas da humanidade. Então, não só você cria o problema de tirar a criança da mesa, ou seja, de jogar para lá o problema, como diz que o problema são aqueles que estão sob a responsabilidade de outros. Ou seja, esses daí não valem nada, e você também não está valendo nada indo comer com eles. É muito cruel. É. É muito cruel. É. E aí, vamos encerrar com esses 2 próximos parágrafos e a gente deixa como lição de casa para as pessoas irem atrás. Né? Nós vamos colocar aqui o link Isso. para vocês poderem dar uma olhada melhor nesse texto e até discutir, quem sabe, né, em família. Sim, vale a pena. Uhum. É preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a tais influências, produzidas na idade mais impressionável, na qual não podem encontrar o contrapeso nem da vontade nem da experiência. Então, a criança simplesmente absorve, ela recebe, ela não tem como comparar com outra coisa. Assim, por pouco que aí se ache o germe das más paixões, o que é o caso mais comum, dada a natureza da maioria dos espíritos que se encarnam na Terra, ele não pode deixar de se desenvolver sob tais influências, ao passo que seria preciso observar-lhe os menores traços para reprimi-los. Então, não existe educação aí. Não tem como ter educação se o que é estimulado na criança é justamente o defeito. E, aliás, você insere defeitos novos, né? Você nem percebe qual é o defeito para corrigir. Você está dizendo para ela como ser pior do que ela é. Você aproveita e coloca mais uma pitada. Pois é. Se você não desenvolveu esse também está pedindo esse tempero também. Pois é. E aí a culpa é de quem? Da criança? Eu confesso que eu estou com raiva da criança. Fiquei com raiva da criança. Eu falei isso para o Anderson. Nossa, Anderson, que raiva da criança. Mas a raiva tem que ser dos pais. Sim. A criança, ela é isenta de responsabilidade. Ela veio para nós para que nós possamos moldá-la. Responsabilidade nossa. Né? Vamos voltar ao slide? Vamos. E aí a gente vê a criança assim, aberta, receptiva a uma simples bolinha de sabão. É exatamente esse o ponto. Da mesma forma que se encanta fácil com coisas simples e bonitas, ela também está aberta e receptiva a lições duras, que vai reproduzir quando for adulta. Né? É um solo fértil, né, Anderson? Esse solo é fértil. O que você plantar de bom, de ruim, vai... Bom, deixa para sexta-feira a gente conversa. E aí basta dizer, como Kardec continua no parágrafo seguinte, só para dar a deixa aí para vocês irem ler por conta própria, ele não coloca a culpa na criança, não.
Ele fala que a falta é dos pais. O problema é dos pais e da educação que eles estão dando. Não por má vontade, mas por ignorância. Ele diz, sem dúvida, é a falta dos pais, mas é bom dizer, muitas vezes estes pecam mais por ignorância do que má vontade. A gente põe culpa no amor, Anderson. Eu amo tanto, tanto. É porque esses bichinhos desse tamanho nos enfeitiçam. Olha que coisinha linda. Pois é. Mas aí vamos voltar para a máxima que fala sobre o reino de Deus e esse acolhimento ao reino de Deus. Amém vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. E aí a gente trouxe os exemplos de como a criação do pai, da mãe ou do responsável em relação à criança pode influenciar o que ela aprende. Dando continuidade, esse receber o reino de Deus, de que se trata? Se não da perfeição em nós. E olha o paralelo aí com a educação, né? Porque sem educação não existe perfeição. Não existe evolução, não existe esse processo evolutivo que a gente que chegar ao reino de Deus é chegar à perfeição. Pois é. Né? E sem aprendizado não existe perfeição. Sim, exatamente. E a perfeição, como colocada nesse slide, como angelitude, o que isso tem a ver com a criança? Olha o exemplo de criança que Kardec trouxe e o exemplo de criança que Jesus colocou. Parecem contraditórios, né? Mas o ponto em comum aí é justamente a coisa do receber, né? De como está aberto ao novo que vem. Isso, essa angelitude, né? Ai, são os anjos, ai, meu amor, aquela. Mas parece incoerente com essa, porque anjos, para mim, são aqueles seres diáfanos, né? Uma força humana, uma forma humana perfeita. Sim. E a criança não parece isso. Parece? Inclusive, essa angelitude comparada a uma criança terrena, e aí aquela criança que puxa o rabo do gato, que derruba a comida no tapete, de propósito. Isso é um anjinho? É o anjinho, é o pimpolho, embora a gente ache que é o pimpolho. Como os pais da menina anteriormente dita acharam muito espirituosa a resposta dela. Mas isso tem a ver com essa angelitude, com essa que Jesus colocou? Pois é. E aí, com certeza não. Vamos para o próximo. Vai falar alguma coisa? Não. Mas... é só para desdobrar essa angelitude e criança terrena. Sim, se for no sentido de ter disposição e esperança para o que vem adiante. Sim. Que é o que a gente buscou trazer até aqui, mostrar, olha só, a criança vai aprender o que é ensinado a ela tem a disposição para aprender. Falar, não, mas a minha criança não quer aprender nada. Será que ela não quer aprender nada ou será que você está ensinando do jeito que ela não consegue entender? Ela sempre se motiva por alguma coisa, por alguma proposta nova que a gente coloca. Sim. Ela tem sempre um olhar para o amanhã. Né? Ela tem uma esperança, ela não tem medo. Embora isso assuste a maioria dos pais, mas a criança precisa disso. Sim. Né? A criança está sempre de bem com a vida, ela topa tudo, vamos lá, vamos ver. Ela não sai questionando, eu não posso. Não, ela topa. E é nessa disposição que Jesus está chamando a atenção. Isso aí. Né? Porque esse negócio de não vai dar certo é muito típico nosso, do adulto. Sim. O adulto tem
muito, tem todas as chances de acontecer, mas o adulto já está se sabotando. Essa autossabotagem é muito do adulto. Quantas pessoas a gente não está vendo hoje, com maior de 50, de 60 anos, se inovando, recomeçando, com uma disposição que, de repente, um jovem não tem. Pois é, pura verdade. E é Né? justamente essa disposição e esperança que são necessárias para a gente manter a evolução, manter esse caminho de evolução. Ah, mas eu avancei só um pouquinho, mas não é para deixar de avançar, né? Não pare, não pare. A criança é usada por Jesus como exemplo de simplicidade, de espontaneidade, de disposição por fazer, descobrindo-se sem preconceito, bem disposta sempre. As crianças, geralmente, aquelas lá na mais tenra idade, ela não tem o menor preconceito com o outro. Pois é. Não depois do que a gente ensina. Para ela, todos são amiguinhos. Sim. E é aquela questão de quando criança briga uma com a outra, tudo bem, pode até ficar um tempinho sem se falarem, mas depois voltam a brincar juntos como se nada tivesse acontecido. Esquece, passa o pano, ela não fica presa, ela não fica na mágoa, a não ser que os pais novamente digam, não brinca com fulano. Sim, isso é um ponto importante. Por quê? Porque a criança está sempre aberta para se renovar, para começar de novo. Mas se o pai, a mãe, o responsável cria uma barreira, aí de fato ela não tem para onde seguir. E aí eu achei importante você dizer isso, Márcia, porque a mesma disposição que a gente tem para aprender o que é certo, a gente também tem para aprender o que é errado, como no exemplo que Kardec deu. É aquilo que a gente sempre fala, a criança não nasce preconceituosa. O adulto coloca o preconceito ali dentro. Sim. Todo mundo que é preconceituoso hoje em dia aprendeu a ser preconceituoso em algum momento. Pode até não ter sido exatamente os pais ensinando, ou os responsáveis, mas em algum ponto ela aprendeu aquilo e viu aquilo como o certo para ela, mesmo não sendo certo. Então, geralmente o que o Emmanuel fala, a primeira escola, aliás, sim, o dia da escola foi terça-feira, se eu não me engano, foi o dia da escola, que, segundo o Rossandro, a gente também podia dizer que também é o dia da família, que Emmanuel falou, a primeira escola é o lar. Isso aí. Pois é. E aí, olha o problema que se cria quando a gente, aproveitando esse gancho de escola e de educação, o problema que se cria quando a criança não é educada em casa e tem que ir para a escola. Como é que a criança vai aprender a respeitar o espaço do coleguinha? Como a criança vai aprender a lidar com o professor e respeitar a autoridade do professor ou de qualquer outro funcionário da escola, seja ele diretor, seja coordenador, seja faxineiro? Como é que ela vai aprender a respeitar essas pessoas se dentro de casa ela não aprendeu a respeitar os pais? Se o pai, a mãe, o responsável não impôs o limite do que ela pode ou não pode fazer. Daí se criam crianças que tocam um terror na escola, mas que para os pais são anjinhos. Ou que para os pais não são anjinhos, mas os pais acham que a escola tem a obrigação de ensinar. Tudo bem que a criança aprende a ser social na escola, sim, porque é onde ela tem o primeiro contato com pessoas fora da família, só que é uma educação em paralelo, uma coisa não anula a outra. É um complemento daquilo, uma continuidade. A escola ela dá prosseguimento àquilo que dentro do lar a gente não consegue juntar tantas pessoas, tantos amiguinhos, né?
Lá, eles serão um grão de areia na duna. Isso Cada um aí. vai se virar, baseado no que aprendeu em casa. Então, é isso que Jesus está pedindo que a gente desabroche, que a gente se expresse, que a gente tenha essa disposição dessa criança. Uhum. Sempre, independendo da idade. Independente da idade. E é o que ele coloca na máxima da gente receber o reino de Deus, ou seja, aceitar o que for de mais importante para nos fazer chegar a esse ponto, porque a gente tende também a achar que é mágica, né? Que a gente vai chegar nesse reino de Deus por mágica, e não é bem por aí. É um caminho conquistado, é através de dificuldades, é através de aprendizado. Nem sempre o aprendizado é fácil, mas é necessário, e é estar aberto a esse aprendizado. E, por outro lado, ele coloca de entrar no reino de Deus. Então, além de estar receptivo, eu tenho que ter a iniciativa de ir atrás. Não é esperar chegar, não é simplesmente sentar e ficar, ok, recebo aí. Não. Percebeu para onde tem que ir, faz o movimento de ir além. Né? Sim, sim. E essas crianças, me lembrei agora que tem um livro de Madre Teresa que diz os melhores professores, as crianças, onde ela diz com quantas crianças me relacionei em minhas peregrinações pela vida, com quantos adultos me envolvi durante as minhas caminhadas pelos subúrbios e vilarejos. Quantas vezes não tive de me fazer criança, irradiar sorriso, alegria espontânea, satisfação com as coisas simples, a fim de me transformar, a fim de transformar o sofrimento em brincadeira de criança, de modo a sobreviver com mais qualidade. É isso. Se transformar numa criança. A gente sempre pode manter viva a criança dentro de nós, né? Porque, enquanto adulto, a gente tende a matar essa criança, deixar ela enterrada no passado, e a gente perde a capacidade de se alegrar com as pequenas coisas. E o que Jesus falou é também um alerta para isso. A gente tem que estar sempre aberto a acolher esses bons sentimentos, esses bons momentos, a dar valor às pequenas alegrias da vida, né? Isso, perfeito, Anderson, você tocou no ponto-chave. Você ser grato ao que está lhe acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora é exatamente o que nós precisamos. Sim. Pois é. Precisávamos parar. A pandemia é muito ruim, não tenha dúvida. É muito sofrimento. Perder amigos, parentes, irmãos, pais, é triste. Mas preste atenção. Olha a pergunta de Paulo a Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? É isso. É exatamente isso que a gente tem que fazer agora. E olha a lição que a gente tem também de olhar para dentro e perceber, será que estamos valorizando cada pequena coisa que acontece em nossa vida? Como deveríamos fazer? Será que a gente está dando valor àquele abraço que recebia tão fácil e hoje a gente não consegue? Será que a gente dá valor aos passeios simples, como ir daqui até uma praça para olhar o sol se pôr? De olhar para o céu? Quando a casa espírita for aberta,
quando os trabalhos continuarem tanto nas igrejas, nos templos, de uma maneira mais normalizada, nós sentimos tanta falta que a nossa postura será diferente. Eu não estou indo à casa espírita para fazer um favor. Isso aí. É ir pelo prazer de estar lá, né? De aprender. de aprender. É justamente a disposição e a esperança de estar, de receber os ensinamentos ali. Isso, que cada dia é um novo dia. A cada trabalho na casa espírita, na sua religião, no sermão que você vai ouvir, no templo, na igreja, do padre, seja de quem for, é um novo ensinamento. Receba-o com a pureza da criança, receba-o com a curiosidade, com a vontade de aprender. Um dia desse, o meu filho falou para mim: mãe, por que a senhora não aproveita esse tempo e vá conhecer uma outra língua, aprender? Uhum. E eu falei: que isso? Nada disso. É muita coisa para a minha cabeça. Eu já tenho muita coisa para fazer que eu não fazia. Exemplo, comida. A gente em casa está fazendo muito mais do que fora dela. Então, é muita comida, é passar roupa, é N coisas. E aí ele resolveu aprender alemão. Olha. Sozinho lá no quarto dele. E um dia desse, ele trabalha e ele foi atender uma pessoa que ela mal falava o português, ela era alemã, e ele conseguiu atendê-la. E ela perguntou: onde você aprendeu o alemão? E ele falou: no YouTube. Olha isso, viu? Olha a disposição que eu não tive. Eu falei para ele: eu já tenho muita coisa para fazer e não posso aprender isso. Olha, me fez rever. Eu já estou com um cursinho na mão e vou começar. E detalhe, gente, gratuito. Pois é. E aí, fica a dica para a gente, para botar vocês para pensar nesse finalzinho que a gente está encerrando, que é o seguinte: o que você está fazendo para manter feliz a criança dentro de você? Será que essa criança ainda existe? Se ela não existe, trata de trazer de volta, porque a gente precisa dela para manter a esperança. Eu vou finalizar uma letra de Fernando Brant e a música de Milton Nascimento, que ela diz: há um menino, há um moleque morando dentro do meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Isso aí. Pega na mão desse moleque. É isso aí. Essa é a chave para toda a dificuldade que a gente está passando esse ano. Porque se a gente se entregar simplesmente à tristeza como um adulto que entende a situação acontece, a gente esquece das pequenas alegrias, da felicidade das pequenas coisas que fazem a gente passar por tudo isso de uma maneira mais leve. Isso aí. Gente, se gostou, dê o seu joinha positivo e compartilhe essa mensagem, que essa mensagem possa chegar até os corações entristecidos, cansados de tudo isso. Se me deu fôlego, se deu fôlego para o Anderson, se deu fôlego ao Rodrigo, que está por trás disso tudo aí, ao João, meus parabéns, João. Muito obrigada por todos os conselhos que você me dá. A gente já falou que a gente vai se encontrar. Quando eu estiver lá no umbral, o João vai lá conversar comigo, por favor. Fiquem na paz. Até sexta. Até sexta-feira. Tchau, tchau.